Olá, boa tarde. A Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, podem compartilhar dados bancários e fiscais com o Ministério Público sem autorização prévia do Poder Judiciário. Esse foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal. E esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Na Bahia, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado é presa pela Polícia Federal. Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago é acusada de integrar um esquema de venda de sentenças no tribunal. Escritórios de advocacia são alvos de operação da Polícia Federal em Brasília e em São Paulo. E ainda, Justiça obriga governo do Distrito Federal a indenizar ex-detento que contraiu hanseníase na prisão. Tinha noite que eu ia dormir de madrugada, dava muito sangramento no meu nariz. A Polícia Federal prendeu nessa manhã a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. E quem tem os detalhes e fala agora ao vivo com a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a desembargadora foi presa preventivamente em nova fase da Operação Faroeste, que investiga um esquema de corrupção no tribunal. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A desembargadora já estava afastada das suas funções há 10 dias por determinação da Justiça. O ministro também converteu 4 prisões temporárias cumpridas na semana passada em preventivas sem prazo para terminar. Maria do Socorro é ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e suspeita de integrar um esquema de venda de decisões judiciais no tribunal que permitiu a grilagem de terra no oeste do estado baiano. De acordo com as investigações, Rafaela, a desembargadora teria movimentado cerca de 17 milhões de reais em suas contas entre 2013 e 2019 e parte dos valores sem origem comprovada. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. Bom, e em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia diz que adota todas as medidas cabíveis para colaborar com a investigação, respeitando sempre o princípio do contraditório, que preserva a proteção ao direito de defesa. Para o presidente, o desembargador Augusto de Lima Bispo, o importante é que a verdade prevaleça. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal realizam a Operação Apate, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à prática de sonegação tributária fraudulenta na fabricação e comercialização de cigarros, além de crimes contra a administração pública. Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. E a Polícia Federal também cumpriu mandados judiciais na segunda fase da Operação Ápios. O alvo são escritórios de advocacia em Brasília e em São Paulo. A ação apura pagamento de propina da construtora Camargo Correia para suspender investigação no Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão foi acompanhado de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. O inquérito apura se a construtora Camargo Correia pagou propina para suspender a Operação Castelo de Areia no Superior Tribunal de Justiça. A investigação é com base no acordo de colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento sobre o compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público e com a Polícia. Por maioria, ficou definido que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, podem repassar as informações sem a necessidade de aval da Justiça. O plenário julgou um recurso do Ministério Público contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou a condenação de um casal. Donos de um posto de gasolina no interior de São Paulo, eles teriam sonegado impostos e informado rendimentos menores do que realmente tiveram nos anos 2000 e 2001.
Em julho deste ano, o ministro Dias Toffoli suspendeu em todo o país as investigações com dados da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, sem autorização judicial. Ele trouxe o debate deste caso para o plenário, para ser analisado em conjunto com o recurso sobre a decisão do TRF3. O julgamento começou no último dia 20 de novembro. Na ocasião, o MP pediu para manter o compartilhamento sem precisar de aval do judiciário. A partir daí, os ministros debateram a constitucionalidade desse repasse de informações e os limites para ele. Sobre a Receita Federal, definiram por maioria que o MP pode acessar os documentos, inclusive dados bancários e declarações de imposto de renda. Aqui não se cogita, senhor presidente, de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade penal. Não estabelecer ex ante a impossibilidade de compartilhamento no âmbito restrito da representação fiscal para fins penais de documentos como declarações de imposto de renda ou extratos bancários. Ressalvo, no entanto, que tais documentos só poderão ser objeto de compartilhamento na medida em que forem estritamente necessários para compor indícios de materialidade nas infrações apuradas. Já sobre os relatórios produzidos pelo antigo COAF, alguns ministros apontaram que o recurso não trazia essa discussão e demonstraram preocupação em expandir o tema. 4 ministros votaram por não incluir o COAF na tese de repercussão geral, que vai ser adotada em todo o país. Mostra-se, a meu ver, uma expansão inadequada juridicamente. Ademais, anoto que no ordenamento jurídico brasileiro somente se julga em sede extraordinária matéria que tenha sido objeto de pré-questionamento na instância competente e suscitada na fase processual própria. Não houve, no caso, cuidado judicial nas instâncias anteriores da questão relativa às balizas objetivas que os órgãos administrativo de fiscalização e controle, como o Fisco, o COAF e o Bacen, tivessem sido antes examinadas. Já sobre a condenação do casal paulista, ela será restabelecida por decisão da maioria dos ministros. Divergiram desse entendimento os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Há de se combater a corrupção, sim, há de se combater a corrupção em todas as modalidades existentes. Mas tendo presente que em direito o meio justifica o fim, não o fim ao meio, sob pena de construirmos na praça dos 3 poderes um paredão. A inviolabilidade dos dados individuais, qualquer que seja a sua origem, a sua forma, a sua finalidade, passou a merecer proteção constitucional e não apenas legal, em virtude da referência expressa que a eles passou a fazer o inciso 12 do artigo 5º, modificando assim a posição anterior da nossa legislação. O ministro Dias Toffoli ajustou o voto para acompanhar a maioria. Nesse sentido, eu retifico, então, o meu voto para também votar no sentido de cassar o acórdão proferido para restabelecer a primeira instância. Faço ressalvas, mantenho as minhas ressalvas, mas adiro à conclusão da dota maioria. O plenário ainda decidiu pela derrubada da liminar de julho e o retorno de cerca de 900 investigações criminais que estavam suspensas. E na próxima semana, os ministros vão definir a tese, ou seja, o alcance da decisão desse julgamento. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai retomar as investigações sobre o patrimônio de Rony Lessa, o policial militar reformado acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A informação é da diretora do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, a delegada Patrícia Alemani. Segundo ela, a reabertura deve ocorrer junto com outras 146 investigações que estavam suspensas, esperando a decisão da Suprema Corte.
E no próximo bloco, detento que contraiu hanseníase será indenizado. Os detalhes dessa história você confere em instantes. Fique com a gente. Todo mundo viver por igualdade. Uma sociedade igual para todos. Termina nesta sexta-feira o prazo para que as empresas paguem aos funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo estabelecido em lei é até o dia 30 de novembro, mas como cai em um sábado, o empregador deverá antecipar então o pagamento para o último dia útil do mês. Já a segunda parcela pode ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Procuradores da República, defensores públicos, juízes e advogados se reúnem aqui em Brasília para discutir políticas públicas de saúde. O encontro, que termina nesta sexta-feira, foi promovido pela Procuradoria-Geral da República. O seminário reuniu membros do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e representantes de instituições envolvidas com a saúde. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu o evento falando da importância do diálogo sobre o tema. Estamos aqui para dialogar sobre a saúde, sobre o fomento, a capacitação, a disseminação, tudo isso a partir do amplo debate das ideias no que toca ao assunto saúde pública, que também exige uma interseção com a saúde suplementar. A efetividade das políticas públicas de saúde, a transparência e os desafios do SUS, do Ministério Público e das entidades que atuam na área foram alguns dos principais temas do evento, que apontou os problemas e também novos caminhos para a saúde. Um exemplo do que acontece, por exemplo, em Santa Catarina, com a lista transparente do atendimento do Sistema Único de Saúde, tanto em procedimentos quanto em internações. Isso já é uma experiência que vem sendo trazida para os demais municípios e o Ministério Público obtém conhecimento com isso de como funcionam as boas práticas. Em Brasília, uma empresa de home care foi condenada a indenizar por danos morais a mãe de uma criança com paralisia cerebral que sofreu com a demora da ambulância contratada pelo plano de saúde para o atendimento. Samanta precisa de ajuda o tempo todo. A menina, de 12 anos, tem paralisia cerebral e se alimenta e respira por aparelhos. Ela recebe acompanhamento médico integral e precisa fazer exames constantemente. Em uma dessas ocasiões, a menina esperou por várias horas a ambulância contratada pelo serviço de home care para levá-la para casa. Assim que ela começou a passar mal e terminou o exame, eu fui em direção à ambulância. Aí, quando eu estou indo em direção à ambulância para pedir para eles já prestarem um socorro, o serviço, é uma senhora que estava fazendo exame ao lado, não era da Samanta, eles mentiram, né? No caso eles falaram uma informação totalmente diferenciada, divergente daquilo, e deixaram a gente lá por 3 horas, a criança convulsionando, passando mal, e não teve nenhum tipo de prestação de socorro. A remoção de paciente por empresas privadas e que estão em internação domiciliar está prevista em resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por lei, que determinam em quais condições esse serviço deve ser oferecido, inclusive em situação de urgência ou emergência, como é considerado o caso da filha de Nayara. A mãe de Samanta levou o caso à justiça, que condenou a empresa de home care por falha na prestação de serviço. Os documentos apresentados pela própria empresa comprovaram que mãe e filha esperaram a ambulância por quase 3 horas. A empresa vai ter que pagar indenização de R$5 mil por danos morais. Ainda cabe recurso contra a decisão. A juíza do 2º Juizado Especial Cível de Brasília condenou a empresa com base no Código de Defesa do Consumidor por falha na comunicação e prestação de serviço e também na Constituição Federal, porque a menina teve vários direitos violados, como os de proteção à saúde, à vida e à dignidade humana. Ela tem o direito de que a internação que ela tinha no hospital seja mantida da mesma forma em casa. Então não pode haver diferenciação do atendimento em si porque ela está em casa.
E dentre esses direitos também tem o direito à remoção da paciente. Então, quando um paciente está internado no hospital e precisa de um deslocamento, o plano de saúde e o hospital providenciam. Assim como, se essa mesma paciente está internada em home care, em casa, esses deslocamentos também devem ser fornecidos pelo plano de saúde. Em outra decisão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou que o governo distrital indenize um ex-detento. Ele contraiu hanseníase dentro do presídio. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Gabriel Ciafrei. Foram 22 anos cumprindo pena por homicídio. Em 2012, no presídio da Papuda, no Distrito Federal, Aziel começou a ter os primeiros sintomas. Eu comecei a sentir umas dor no meu nervo. Entendeu? Tinha noite que eu ia dormir de madrugada, dava muito sangramento no meu nariz. Aí eu comecei a procurar o serviço médico, né? Que até então eu não tinha nem prontuário médico, porque eu não tinha problema de saúde. E os médicos que me atendiam diziam que eu não tinha nada. Inclusive um falou que meu problema era falta de trabalho, né? Um exame confirmou as suspeitas de hanseníase. Aziel tinha a doença há 10 anos, o que acabou deixando ele com sequelas provocadas pela amputação de membros. Eles começaram o tratamento e eu tinha que ter acompanhamento de todo mês ir lá. E lá na Papuda eles não levavam. Então, quando eles não queriam, não traziam, às vezes dizia que não tinha escolta, às vezes era má fé, entendeu? Às vezes ia dar, como fala, ia trabalhar só até meio-dia e eu tinha as consultas à tarde, eles não levavam. Aí para remarcar é muito difícil, entendeu? Então, por causa do pouco caso, esse negócio, o tratamento se prolongou. Veio de 1 ano e eu fiz tratamento de quase 4 anos e assim mesmo não... Inconformado com o tratamento recebido dentro do presídio, o ex-detento entrou com uma ação pedindo indenização. A segunda vara da Fazenda Pública condenou o governo do Distrito Federal a pagar R$5 mil de danos morais. Após recurso, a Justiça aumentou a indenização para R$20 mil. O ex-detento também vai receber uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Este advogado explica que a responsabilidade pela integridade dos presos é do Estado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que submeter os detentos a condições degradantes gera o dever de indenização. É um entendimento já jurisprudencial, né? O Estado ele tem que cuidar do preso, da saúde, né? Enquanto ele estiver lá dentro, né? E coisa que não fez. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal em Pernambuco, Eduardo Araújo. Seja bem-vindo, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rafaela, é sempre um prazer estar aqui na TV Justiça falando com você e com os nossos telespectadores. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Bom, vimos na reportagem um caso que, infelizmente, é o caso do Aziel, nosso personagem, que se repete aí em todo o país, né? Presos que têm direitos violados nas penitenciárias. Então, é bom a gente explicar, eu queria que o senhor começasse ressaltando que direitos e garantias não são perdidos ou não deveriam ser junto com a privação de liberdade. É verdade. É importante que se diga, para que a população em geral compreenda, que em que pese o indivíduo estar preso, o rol dos direitos e garantias fundamentais prescritos na Constituição Federal, para ele, continuam valendo. E o direito à saúde, ele é um direito muito importante, tanto para quem está preso, quanto para quem não está. Então, imagine, não é o fato de alguém estar preso que vai torná-lo imune, por exemplo, a ficar doente, seja uma gripe, até uma doença mais grave. Então, é muito importante que esse direito seja garantido, até para que o próprio preso ele possa cumprir a pena dele lá sem maiores prejuízos à sua saúde e à sua posterior ressocialização. Quando a gente fala em violação de direitos, a saúde é de fato uma área mais sensível ou temos também outros aspectos? Olha, existem alguns direitos que acabam, dentro desse contexto nacional de precarização do sistema penitenciário, que acabam sendo violados. Mas, assim, o direito à saúde, por ser uma coisa muito cara ao indivíduo, acaba se tornando mais em evidência. Então, por falta de estrutura, às vezes até por falta de um pouco de boa vontade, esse direito, em especial, acaba sendo realmente uma tortura. Lógico, existem as exceções, mas acaba sendo uma tortura para quem está cumprindo a pena, seja definitiva
ou seja provisória. E a lei de execução penal, a própria Constituição Federal, elas tratam a respeito do tratamento desumano do preso? Sim. Além dos direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição Federal, e aí ele fala do direito universal à saúde, que, como já dissemos, abarca a todos nós, a Lei de Execuções Penais, artigo 14, trata especificamente dizendo que é a obrigação do Estado garantir a saúde daquele preso. E é bom que se diga também, não só aquele atendimento médico clínico, mas também o odontológico. E esse próprio artigo da Lei de Execuções Penais ainda traz uma ressalva para os casos específicos das mulheres que cumprem pena e que estão gestantes, tanto para assistência no próprio período gestacional, quanto no pós-parto, assistência à própria criança. A gente sabe que não são todos os presídios femininos que possuem as alas com berçário, aquela situação mais humanizada. Então, acaba que a própria Lei de Execuções Penais, apesar de esculpi-la como dever do Estado promover isso, acaba ficando meio à margem na maioria dos lugares, justamente por esse descaso com o sistema penitenciário nacional. Doutor Eduardo, nós estamos aqui elencando os problemas, né? Agora eu gostaria de falar sobre o aspecto importante, as soluções, né? O que fazer, como reverter esse quadro e o detento também. O que ele pode, quem procurar, né? O que ele precisa fazer para denunciar essa situação ou eventual violação de direito? Eu gostaria, já que falamos das exceções, eu gostaria de, inclusive, citar um caso de um estado lá da Paraíba, de um presídio de segurança máxima, inclusive, que é dirigido por um agente penitenciário chamado João Rosas. Ele é o diretor dessa unidade prisional e ele faz um trabalho, junto com a sua equipe, muito humanizado. Da oportunidade de trabalho. Lá eles têm um projeto em que existe uma fábrica de gesso em 3D, em que os próprios presos aprenderam lá a fazer a técnica e têm uma ocupação. Então, isso acaba reverberando em todas as outras situações, como da própria saúde, porque a gente precisa também entender que não se trata somente de saúde clínica, mas também de uma saúde mental. Então, esse é um exemplo que deu certo, esse é um exemplo que certamente pode ser copiado e melhorado, em sendo o caso. E, como dito, a população geral, ela não conhece muito dos seus direitos e com a população carcerária, geralmente não é diferente. Menos ainda. Menos ainda. Até por encontrar-se nessa situação de privação de liberdade, não só da liberdade do direito de ir e vir, mas também da liberdade de fazer muitas coisas, às vezes de falar, de se insurgir diante de alguma irregularidade. Aí ela pode procurar o quê? A Defensoria Pública? Aqueles que são assistidos pela Defensoria Pública, eles podem relatar esses problemas diretamente ao defensor público. Aqueles que têm um advogado constituído podem fazer isso, ou até através das suas próprias famílias, seja junto à Vara de Execuções Penais, seja junto ao Conselho Penitenciário, ao próprio Ministério Público, que é o órgão estatal responsável por acompanhar esse apoio, né? e verificar a legalidade dos atos do Estado. É bom que se diga que o Ministério Público ele não está aqui só para punir, ele também está para verificar se a lei está sendo cumprida, e aí nós estamos falando tanto da Constituição Federal, quanto da própria Lei de Execuções Penais, que é uma lei federal e que precisa de fato ser cumprida. Ok. Eduardo Araújo, mais uma vez agradeço a sua participação, uma boa tarde. Muito obrigado, é sempre um prazer, estamos às ordens. Boa tarde. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de ex-secretário de Gestão do Rio de Janeiro. Eu volto em instantes, não saia daí. Justiça é fazer o certo, independente da situação, da pessoa ou da circunstância. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de liberdade de um ex-secretário de Estado do Rio de Janeiro acusado de corrupção. E quem tem as informações e fala agora com a gente ao vivo, lá do STJ, é o repórter Jesus Mosquera. Olá, Jesus, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Segundo o Ministério Público, Wilson Carlos Cordeiro da Silva é amigo de infância do ex-governador Sérgio Cabral. Ocupou o cargo de secretário de Gestão Estadual do Rio de Janeiro
e foi o operador do núcleo administrativo de uma organização criminosa investigada na Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato. Ele teria sido responsável por negociar, controlar e cobrar propinas de empreiteiras. No habeas corpus com pedido de urgência, a defesa afirmou que a soltura do ex-secretário não colocaria em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, nem atrapalharia as investigações. O ministro Sebastião Reis Júnior explicou que a liminar só poderia ser concedida diante de uma prisão ilegal, que não é o caso, e mencionou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, segundo a qual, mesmo não ocupando o cargo público, desde 2014, Wilson ainda busca interferir nas investigações. O ministro esclareceu também que na análise de urgência não é possível comprovar a alegação da defesa de que há excesso de prazo na prisão preventiva, porque o caso é complexo e exige muito tempo dos investigadores. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Jesus. E a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um PM acusado de chefiar uma milícia que controla a comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. A comunidade da Muzema é o mesmo local onde, em abril deste ano, 2 prédios irregulares desabaram. O fato causou a morte de mais de 20 pessoas. A construção irregular e a exploração de aluguéis nos prédios foram atribuídas pela polícia a milicianos que atuam na região. Um deles é o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ronald Pereira. De acordo com a decisão de prisão preventiva, ele participava ativamente do esquema de exploração ilegal do mercado imobiliário na condição de sócio-investidor e ostentava, inclusive, um padrão de vida incompatível com a renda de policial militar. Ao analisar o pedido de liberdade do réu, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca disse que o magistrado que decretou a prisão preventiva fundamentou devidamente a decisão, por conta da gravidade concreta do crime, periculosidade do agente e também da necessidade de impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração. O ministro destacou ainda que o decreto de prisão narrou dificuldades na coleta de provas testemunhais, uma vez que os moradores da região têm medo de retaliação e resistem em prestar depoimento. Segundo trechos da decisão, uma das testemunhas chegou a omitir seu endereço residencial. Para o ministro, esses fatos demonstram a necessidade da prisão, também como forma de assegurar a instrução criminal. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você acompanha agora na programação o programa Artigo 5º. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau.